falar, gente. Ele não está falando nada demais, não é só porque não grava, só porque eu falei não quer gravar. Começou. Então, hoje o que eu queria fazer, gente, na verdade, eu queria essa segunda parte do curso, como eu disse para vocês, é uma espécie de preparação para o que é o curso. Então, vocês já estão fazendo os exercícios. Eu geralmente costumo perguntar alguma coisa mais dessa parte que é mais de filosofia contemporânea, mas como nesse sistema a gente já está fechando e a gente ficou um pouco atrasado, no fim das contas, porque eu mantive o mesmo curso que eu dava presencial, eu vou mais falar um pouco dessa dimensão que seria agora a minha ideia, falar um pouquinho, porque a gente falou do Heidegger e de como essa filosofia ela faz as contas com a sua história do ponto de vista do que a gente chama de filosofia continental, ou da filosofia que, que vem dessa tradição hegeliana, né? Por mais que seja uma crítica, essa tradição do texto. E hoje eu vou falar um pouco do núcleo crítico, um pouco que eu falei naquele vídeo, A Superação da Metafísica, para vocês, de um núcleo de filósofos críticos a esse modelo de história da filosofia, a esse modelo de historicismo filosófico, a esse modelo de retornar ao passado filosófico, ou de buscar questões filosóficas no passado, que é aquilo que a gente está chamando de filosofia analítica, de corte analítico, que eu peguei como representante o Rudolf Carnap e o Quine. O Quine, a gente não vai ter tempo de ler, o texto é realmente bastante difícil, do Quine. Por que eu quero apresentar essa questão para vocês? Porque vocês vão entender isso mais propriamente quando vocês estiverem fazendo lógica. E aí vocês vão entender, já no semestre que vem, exatamente essas dimensões. Vocês vão estar fazendo, por um lado, filosofia antiga, em que vocês talvez, depende muito do professor, tá? Depende muito da escola que o professor segue, né? Porque o helenismo, ou seja, o estudo da filosofia antiga, tem várias escolas. Tem uma escola que tem mais um aporte francês, uma escola que tem um aporte mais italiano, uma escola que tem um aporte mais anglo-saxão. Então, tem vários modelos também de lidar com a filosofia antiga. Só que vocês vão ver, um professor falando de filosofia antiga, talvez fazendo até referências ao texto do Heidegger, como a gente viu, e um professor, que é o professor de lógica, fazendo um discurso que parece que você está em dois planetas diferentes. O João pode falar isso. Parece que você está, às vezes, em dois mundos diferentes. E eu queria dar para vocês, então, esse solo histórico, essa compreensão histórica do porquê que esses mundos são tão distintos e, ao mesmo tempo, comportam, vamos dizer assim, elementos do que a gente chama de filosofia, no geral, né? Então, eu comecei um pouco com aquele vídeo falando, então, de uma crise, dessa crise que a gente viu no Heidegger, né? No Heidegger fica muito claro, né? A crise das ciências, que o Heidegger chama de ciências doentes, que são as ciências que se voltam a domínios de objetos, a biologia, a psicologia, a sociologia, e perdem exatamente essa dimensão filosófica, essa dimensão de uma pergunta original, essa dimensão do que se põe a pensar primeiro, falando como Heidegger. Esse problema da filosofia, ele aparece também para esses autores que a gente vai ler agora, que eu vou comentar agora, porque a gente não vai exatamente ler, que são os autores do que a gente chama de Círculo de Viena. Eles são um pouco inauguradores, vamos dizer assim, disso que a gente chama de positivismo lógico ou de filosofia analítica. Eles têm também uma relação grande com outros grandes filósofos, que também a gente poderia ter lido aqui, mas que também está nessa tradição, que é o Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, então eles são leitores de Wittgenstein, e qual é o problema deles e qual a relação que eles vão ter, então, com essa dimensão histórica da filosofia. Então, eu li para vocês, eu li no vídeo para vocês um trecho do texto do Carnap, Rudolf Carnap, que é um texto dos anos 20 também, de 28, então são textos que são mais ou menos contemporâneos, né? Embora aquele curso do Parmênides seja bem posterior, muitas vezes eu leio, eu ouço no dito que vem pela língua, tal como diz o Heidegger, várias críticas que são dirigidas a esse tipo de pensamento filosófico, como ele diz, por exemplo, o Heidegger, que um enunciado separado do todo da língua, arrancado do todo da língua, ele não comporta, ele não possui nenhum tipo de determinação verdadeira ou de certeza. Ele está falando exatamente desse modo de tomar filosofia. Então, eu vou ler rapidinho enunciados destituídos de sentido do Carnap. Eu li só o pedacinho final lá no vídeo, e aqui eu vou falar mais rapidamente desse texto que se chama Superar a Metafísica.
Então, ele vai dizer assim, nós podemos ordenar os enunciados, ou seja, os enunciados são os juízos que eu formulo linguisticamente. Então, por exemplo, agora eu fico sem enunciados, né? Tem, a flor é bela, que não é nem um juízo muito bom. A flor é vermelha. É um juízo, é um enunciado. Então, ele diz, nós podemos ordenar os enunciados dotados de sentido, aqueles que fazem sentido, porque eu posso dizer um enunciado assim, belingo gudadá. É um enunciado que faz sentido na poesia, mas não tem sentido. Mas esses enunciados dotados de sentido, mas o que é o belo, né? Da seguinte maneira. Em primeiro lugar, aqueles que são verdadeiros unicamente em virtude da sua forma ou tautologia, e aquilo que eu expliquei um pouco no vídeo, que, segundo Wittgenstein, são tautologias, que seria mais ou menos aquilo que Kant chama de juízos analíticos. O que é um juízo analítico para o Kant? O juízo analítico é quando você diz, por exemplo, o triângulo tem 3 lados, ou o corpo é extenso. O corpo é extenso. É a mesma coisa que você estivesse dizendo que algo que é extenso é extenso. O corpo é corpo. Ou quando eu digo triângulo tem 3 lados, eu estou simplesmente desdobrando algo que já está dado no próprio sujeito. O predicado está contido no sujeito. Então, são enunciados tautológicos, porque eles também não dizem nada. E o próprio Kant vai dizer isso, desses enunciados a gente não faz ciência, porque a gente só fica circulando em torno do mesmo. Aqui, na verdade, está um pouquinho diferente, porque ele vai dizer que esses enunciados, eles são as fórmulas lógicas e as fórmulas da matemática. E a gente vai ver muito hoje, que se der tempo, claro, a relação próxima que esse tipo de filosofia vai estabelecer com as ciências matemáticas. A matemática e a lógica, elas vão se aproximar muito. Inclusive, uma espécie de formalização matemática da linguagem. Vocês estão vendo que é completamente o contrário do que faz Heidegger, que vai procurar o que a palavra aletheia significa em grego. Aqui, você vai procurar, inclusive, transformar a língua, a linguagem que a gente usa, a linguagem comum, numa espécie de linguagem formalizada. Depois a gente vai ver, se der tempo, no texto do Quine, por exemplo, como ele sugere, a partir da lógica de Frege e de Husserl, que você use variáveis, né, variáveis ligadas, e que você transforme, portanto, os nomes em um X, por exemplo, o predicado num Y, quase como se você estivesse criando uma função. E aí ele continua aqui, o Carnap, né? Em segundo lugar, para além desses enunciados que são da matemática ou da lógica, vem as negações dos primeiros, ou contradições. O triângulo tem 5 lados, enfim, são também falsos em si mesmos, eles não precisam ser confirmados por nada fora deles, porque eles são contraditórios, né? Para decidir sobre a verdade, a veracidade ou a falsidade de todos esses enunciados, é necessário recorrer a enunciados protocolares, os quais, verdadeiros ou falsos, são, por si mesmos, enunciados de experiência. Todos os outros enunciados, que eu não consigo provar ou negar a partir da sua própria forma, eles são enunciados de experiência. E esses enunciados de experiência dependem da ciência empírica. Se quisermos construir um enunciado que não pertence a nenhuma dessas duas espécies, não é nem um enunciado de experiência, nem um enunciado tautológico analítico, esse enunciado que eu vou construir, que não é nem um enunciado de experiência, nem um enunciado analítico, ele é um enunciado destituído de sentido. Ele não é falso, ele não é um enunciado. O que é um enunciado de experiência? O enunciado de experiência pode ser falso. Ele pode ser não verificável até hoje. Por exemplo, na época do Carnap, a Lua é branca. O solo da Lua é branco. Não sei, eu nunca pisei na Lua. Mas eu posso experienciar, de algum modo, o solo da Lua, né, algum dia. Então, é um enunciado que, apesar de não poder ser comprovado agora, ele pode vir a ser comprovado. Ele é um enunciado que tem sentido. E ele pode ser falso. Eu posso dizer, a Lua é feita de queijo. Aí fui lá, provei que não era feita de queijo, embora eu acho que os homens nunca chegaram à Lua. Eu acho até hoje. Então, eu tinha acabado de nascer quando o homem chegou na Lua. Foi até um pouquinho perto do meu aniversário. Mas, enfim, eu posso dizer, a Lua é de queijo. Aí cheguei lá, vi que não era de queijo, e simplesmente digo que esse enunciado é falso. Mas ele é um enunciado com sentido. Ele tem sentido. Por quê? Porque ele é falso,
mas ele pode ser comprovado ou não. Agora, saindo disso, e ele vai dizer assim, saindo disso, todo o resto que eu escrever, todos os enunciados que são impossíveis de serem comprovados pela experiência ou pela lógica e pela matemática, não fazem nenhum sentido do ponto de vista científico. Portanto, quando Heidegger diz que a verdade é uma deusa, né? E a verdade... que foi para a Lua? Não sei, estou zoando. Se eu digo que o que é a deusa que convoca a verdade no seu dito? O que o Carnap disse? Sei lá, sei que você está falando, porque não tenho como comprovar, né? Eu não tenho como fazer qualquer tipo de referência à experiência. Portanto, esse enunciado ele não é falso, ele sequer é um enunciado. E aí ele diz, Carnap, como a metafísica, ou seja, toda a história da filosofia, aqui metafísica é o sinônimo de toda a história da filosofia, principalmente os grandes sistemas, eles têm uma crítica, esses autores, muito grande aos sistemas, ao sistema hegeliano, aos sistemas modernos, né? Então, essa crítica que eles fazem a essa sistematicidade em que você cria um jargão e uma terminologia, e essa terminologia funciona para explicar a si mesmo, né? Como diz o Hegel, né? Se os fatos não concordam, pior para os fatos, né? Então, aqui eles estão exatamente criticando esses sistemas, eles dizem, e como a metafísica não quer nem formular enunciados analíticos, nem se insinuar no domínio da ciência empírica, ela é obrigada a empregar palavras na ausência de qualquer critério, palavras que por isso são privadas de significação, ou então combinar palavras dotadas de sentido, de modo que deles não resultem nem enunciados analíticos, eventualmente contraditórios, nem enunciados empíricos. Eu junto palavras, por exemplo, pegando um exemplo do Quine, pegas o cavalo alado, que existem, tá? Enfim, mas né? Eu junto palavras numa ordem que existe, né? Ou seja, o que eu consigo com essa ciência é apenas pseudo-enunciados. Parece um enunciado. Parece um enunciado porque parece que está gramaticalmente correto. Mas se eu for verificar na experiência, que é o único modo que eu tenho para verificar, eu não tenho como verificar. Então, ele vai dizer exatamente que a metafísica, até hoje, ela só produziu pseudo-enunciados. Ela só produziu, portanto, uma referência problemática ao mundo, que faz confusões linguísticas. O Carnap, falei para vocês, tem todo um texto que ele vai criticar. Quero ver o chat, não consigo, porque tem uma caixa em cima. Que vai criticar. Não, eu estou zoando que o homem não foi para a Lua, mas eu acho aquelas cenas muito toscas, falar a verdade. Mas o Heidegger escreve um texto que é o que é isto, a metafísica, que ele vai falar então da potência do nada, pensando muito no Parmênides, quando o Parmênides diz que o ser é e o não ser não é, e que o não ser que não é nunca pode ser dito, enfim. Eu acho que sim, ele não foi, né? Ele faltou. Aí filmaram lá com o celular, né? Assim, pisa aí no quintal, a gente fala que foi na Lua. Aí então, voltando, aí ele pega, o Carnap pega esse texto pega o texto do Heidegger e mostra que, na verdade, o que o Heidegger faz é usar a palavra nada como se ela fosse algo. E a palavra nada simplesmente é um componente de negação. Não é nada, não significa que é alguma coisa. É nada, não significa que por isso o nada é alguma coisa. Percebe? Foi gravado em Alexandria, lá no meu terreno. Quando eu digo, não, o nada nadifica, eu não disse nada, porque eu estou dando uma ação para algo que não pode ser sujeito numa frase. É a mesma coisa que se eu disser Júlio César é um número primo. Eu misturei categorias, percebe? Né? Júlio César ele pode ser algumas coisas, mas o número primo ele não pode ser. Muito embora gramaticalmente a frase esteja correta. E ele pode ser, sei lá, seco, seco é ótimo, terreno sexo e aí ele vai dizer, mas então o que resta para a filosofia? O problema aqui deles é o que resta para a metafísica. Qual é o papel dessa disciplina, que já foi a rainha das disciplinas? Qual é o papel dela diante das outras ciências? Dessas ciências produtivas, né? Enfim, que estão aí, a biologia, a física principalmente, né? A física é a grande ciência para eles, a lógica, a matemática, essas ciências que estão avançando. Qual é o papel da filosofia?
Ele vai dizer, mas o que resta, então, para a filosofia? E aqui não é mais metafísica, é filosofia. Se todos os enunciados que dizem algo são de natureza empírica e pertencem à ciência do real, à ciência da física, à ciência da biologia, à ciência da sociologia, que são ciências do real, porque vão conseguir confirmar, enfim, os seus enunciados. O que resta, ele diz, não são nem enunciados, nem uma teoria, nem um sistema. Não é uma construção positiva, mas sim um método, o método da análise lógica. O que é filosofia, então? Filosofia é crise de identidade total. O que é filosofia, então? Filosofia é análise lógica dos enunciados. Todas as ciências produzem enunciados. Qual o papel da filosofia? Refinar, burilar esses enunciados para que eles não carreguem inverdades pela forma do enunciado. Portanto, o grande papel da filosofia, e não é um papel pequeno, embora pareça uma coisa bem assim, é uma medida purgativa, só serve para analisar, mas a filosofia ela é uma espécie de tribunal de última instância da linguagem científica. É lá na filosofia que nós vamos mostrar como é que se constrói enunciados que são passíveis de darem conta de falar de forma o mais transparente possível, e depois o Adorno vai falar, né, que é uma espécie de óculos pocos, né? Como é que você faz a lógica combinar com a linguagem lógica, de repente expressar a experiência, né, sem mediação. Mas isso é o Adorno fazendo a crítica, tá? Ele diz que aí tem um passo de mágica, e a ciência, a natureza combina com a lógica. Mas o que ele está dizendo aqui é que a aplicação negativa do método, ou seja, o método como uma espécie de medida purgativa, eu mostro onde está o erro. Eu pego uma descrição de um protocolo científico e mostro, olha, aqui você está confundindo, aqui você transformou uma palavra que seria um sujeito num predicado, você misturou instâncias, você está criando anfibolias, você está criando pelo próprio texto confusões que não são problemas. Você não está criando, você não está um problema para resolver, porque você não tem nenhum problema. Esse é o papel da filosofia. Esse pessoal do Círculo de Viena, que eu quero falar para vocês, eles não tinham uma espécie de papel radical, principalmente nesses anos, em 29, que eles lançam uma espécie de manifesto, o Manifesto do Círculo de Viena, que era para a purificação dos grandes sistemas filosóficos. Então, a ideia era exatamente fazer o contrário de Heidegger, é purificar a filosofia dessa linguagem que eles entendem por retórica, ou seja, uma linguagem carregada de jargão, carregada de elementos da tradição, carregada de elementos históricos, né? Quando Heidegger disse que para ser filósofo você tem que, de alguma forma, ouvir a língua grega, então você tem que saber grego. Então, o que eles vão colocar é exatamente essa questão. Para que nós precisamos, se nós estamos fazendo filosofia e não história da Grécia, e não história da poesia, para que nós precisamos desses elementos históricos? E aí, nesse manifesto do Círculo de Viena, que é escrito pelo Carnap, pelo o Han, que eu falei para vocês, pelo o Schiller, são esses autores, alguns deles eram matemáticos, lógicos, filósofos, eles se reúnem e escrevem esse manifesto, que é um manifesto anti-metafísica, é um manifesto para purgar a linguagem da filosofia. E aí eles vão dizer, vou ler aqui um pouquinho sobre esse manifesto, esse é um trecho do manifesto. O manifesto se chama também A Concepção Científica do Mundo. Ele diz assim, a concepção científica do mundo não reconhece nenhum enigma insondável. Então não tem aquele enigma da aletheia, que tem uma parte do obscuro, que vem ao claro, que a Físis ama esconder-se. Não. O compromisso científico do mundo, eu posso não saber agora, mas eu sei que eu poderei saber. E o que eu não poderei saber é porque foi mal escrito do ponto de vista lógico. Então, se eu não sei agora o que é a Lua, não é porque há algo de insondável, porque há algo de obscuro que nunca vem ao claro, como diz o Heidegger. O esclarecimento dos problemas filosóficos tradicionais, continuo, conduz a parcialmente desmascará-los como pseudo-problemas. Quando eu pego e analiso logicamente os discursos, quando eu pego e analiso logicamente o texto do Heidegger, eu mostro que aquilo que ele põe como problema é pseudo-problema. Então eu já descarto. E eles continuam. Eu tenho, então, que transformá-los em problemas empíricos. O que eu tenho que fazer? Pegar um enunciado. Como é que eu sei que um enunciado é um problema? Eu tento reduzi-lo a um enunciado empírico. Ele vai falar isso, Carnap, depois, num outro texto que vocês vão ler, provavelmente, durante o curso, em que ele vai falar como é que eu
consigo produzir um enunciado que é capaz de ser confirmado ou não pela experiência. Eu tenho todo um processo lógico de reduzir essa experiência a uma experiência primeira, que é aquilo que eu quero encontrar no mundo, porque evidentemente a nossa experiência ela é sobredeterminada, ela tem vários elementos que vêm junto, né? Quando eu vejo uma coisa, eu vejo um banco, o banco me lembra algumas coisas, eu vejo a cor, eu vejo a forma, então eu vou separar uma parte dessa experiência para produzir um enunciado, e ele mostra como se faz isso, e mostra como isso funciona em cada uma das ciências, e como as ciências podem sim serem produzidas, construídas a partir de um solo firme, que é um solo empírico. E aí ele continua, a tarefa do filósofo consiste nessas clarificações de problemas e enunciados, não na apresentação de proposições filosóficas especiais. O método dessa clarificação é o da análise lógica. Então, eu vou clarificar, eu vou melhorar os enunciados. Então, ele vai partir dessa ideia de concepção científica do mundo, e também eles vão partir de uma reformulação da lógica, que é com o Frege, né, que vocês vão depois ver bastante. Não sei se o pessoal da lógica fala disso, porque, na verdade, a lógica que eu estudei na filosofia, lá na faculdade que eu fiz, lá na USP, ela é uma lógica muito histórica. Eu estudei um pouquinho de Aristóteles e um pouquinho de Quine, mas nada muito sofisticado. Aqui é muito mais sofisticado. Então, essas questões do lógico, dois lógicos que vão ser muito importantes, que vão reformular a lógica, que é o Frege, que é um matemático, e o Russell, com R, tá? Porque tem o Russell com R, com H. Entre os modernos, o empirismo lógico do círculo quer ir além, então, desse solipsismo que a gente chega pelos dados do sentido, porque eu tenho os meus dados do sentido e não consigo formular esses enunciados, sem, entretanto, abandonar a pedra de toque do projeto, que é a sua natureza empírica. Então, eu quero construir uma lógica que refira-se à experiência, eu quero construir uma linguagem que diga referencialmente sobre a experiência, sem perder o solo empírico, portanto, sem criar mitos e problemas de linguagem. Eles querem ir, então, além, vamos dizer assim, dessa mera concepção fenomenológica, que eu só vejo as coisas e não consigo construir uma linguagem em torno delas, mas sem cair nos problemas, por exemplo, do a priori kantiano. Eu tenho um a priori transcendental que constrói logicamente os enunciados. É mais ou menos como se eles falassem que a gente quer um Kant sem a priori, porque eu produzo juízos sobre o mundo, né, por isso que tem uma coisa kantiana, eu produzo juízos lógicos sobre o mundo que são objetivos, só que essa objetividade ela não depende, portanto, de uma espécie de a priorismo, ou seja, uma concepção de que a minha racionalidade é transcendental, porque isso eu não consigo provar. Tá? Então, é uma espécie de propedêutica, eles vão falar, de vestíbulo do saber. Então, é um saber, é o vestíbulo do saber. É um pouco kantiano nesse sentido. Prolegômenos a toda a ciência futura. É aquilo que eu tenho que fazer antes de que qualquer ciência possa existir, porque é a condição de possibilidade da existência de uma ciência enquanto ciência. É exatamente essa limpeza, essa clarificação dos enunciados. E tentando escapar, então, exatamente a esse problema metafísico falso que parece embotar a linguagem comum. E aí eles vão dizer assim, então, que você é um campo de batalha muito propriamente destinado a exercitar essas forças do combate, no qual a metafísica segue sempre tateando, nunca encontra o seu espaço. Então, é exatamente o que eles querem se posicionar nesse campo de combate. Então, eles sabem muito bem desse perigo dos juízos sintéticos a priori kantianos, né, que é o a priori seria algo que produz para além da experiência, então eles querem, na verdade, uma concepção científica do mundo que só admite proposições empíricas sobre objetos de toda a espécie e proposições analíticas da lógica e da matemática, mas absolutamente nada. Essa é a concepção científica do mundo. É uma ciência também, é uma matemática também, é uma forma de pensar também metodológica que não pressupõe essa natureza insondável. Então, aquilo que não posso ser, não pode ser ainda conhecido, pode ser, no entanto, alvo de uma linguagem que pode ser verificada ou não. Aquilo que eu falei para vocês do lado obscuro da Lua. Eu não sei. É muito interessante porque o Carnap, quando ele vai escrever, por exemplo, sobre a experiência religiosa, que seria um limite, né?
Como é que você explica a experiência religiosa? É um pouco, não é o que o Heidegger está fazendo, mas um pouco, né? Como é que eu explico essa epifania da deusa no poema, que é a própria verdade que se põe em Talmazen, né? Que se põe em espanto ali diante do carro do Auriga Imortal, que a gente leu no poema de Parmênides. Como é que eu vou explicar isso? O Carnap diz nesse outro texto que eu não vou ler aqui, que não sei, eu não lembro, eu não consigo lembrar o nome desse texto. Eu vou até olhar, porque senão eu vou ficar com isso na cabeça. Mas, enfim, daqui a pouco eu vejo. Esse outro texto que a gente não vai ler aqui, que a gente lê geralmente em epistemologia. Ele diz o quê? Como que onde se baseia as minhas inferências sobre a religião? Naquilo que eu vejo, naquilo que eu experiencio. Eu vou a um determinado espaço religioso e eu experiencio esses movimentos religiosos, e é a partir disso que eu construo um enunciado que vai inferir outras questões. Não é o contrário. Então, até mesmo as experiências religiosas, elas têm por base primeira, porque é o que eu consigo verificar, uma experiência empírica. Ele faz isso para a psicologia também. Como é que é na psicologia? Eu ouço alguém falar, ou eu leio o que alguém escreveu, então eu tenho sempre uma primeira base que é verificável, que é, portanto, empírica. É um pouco essa questão. Bom, para estabelecer, da mesma maneira como queria Kant, uma espécie de objetividade, porque eles querem uma objetividade, eles não querem que cada um tenha uma experiência, e essas experiências elas sejam solipsistas, no sentido de que elas não têm como ser comunicadas. Eles querem um instrumental e um campo em que o cientista e o pesquisador possam comunicar-se, e a palavra comunicação é muito importante, a partir de uma linguagem que não carrega, ou carrega o mínimo possível de contradições, para a partir daí fundamentar um trabalho coletivo que leve ao avanço da pesquisa em geral. O empirismo lógico, portanto, que era como eles chamavam, empirismo lógico é uma coisa bem interessante, porque o empirismo tradicional, o empirismo do século, o empirismo moderno, o empirismo do Hume, tal, o empirismo clássico, o empirismo do Locke, que vocês vão depois ver, ele é um empirismo não lógico, ao contrário, a lógica ela é, na verdade, apenas o produto de uma regra geral que eu produzo depois da experiência. Aqui é um empirismo lógico, porque ao mesmo tempo é experiência, mas é uma construção lógica. E a experiência em si mesmo, ela só vai poder ser clarificada do ponto de vista da ciência quando ela for explicada ou explicitada num enunciado lógico. Então, é um empirismo lógico que não tem profundezas insólitas na metafísica, e para isso, então, ele faz essa necessidade da purificação lógica dos enunciados, de enunciar claramente e de forma passível de ser verificada todas as questões da ciência. E aí eu continuo um pouco aqui citando esse texto radical. Na teoria do Círculo de Viena, é radicalmente delimitada. Falar, diz ele, significa aprender em conceitos, reduzir a fatos cientificamente articuláveis. Fora desse campo, falar, dizer, né, falar alguma coisa cientificamente, significa reduzir a enunciados lógicos sobre a experiência. Fora disso, a gente tem mito, poesia, literatura, mas não ciência ou filosofia. Nesse quadro, então, duas são determinações básicas desse projeto de ciência totalmente clarificada. Ela é empirista e positiva, né? Então ela é positivista, no sentido, ela é colada ao real e ela verifica esse real. Há apenas conhecimento empírico, baseado e não imediatamente dado, com isso delimita-se o conhecimento de uma ciência legítima, fora disso é viagem, se você ficar falando que o nada nadifica, que Júpiter maçã sentou na nuvem, que o eu é o outro que se torna um terceiro, tá bom, vai aí, né? Como é que mostra? Pega uma frase daquelas do Hegel e clarifica. Muito embora o Hegel seja ele tem uma estrutura lógica muito interessante, tá? Estou brincando aqui, mas eles estão muito contra essa questão. Eles estão também, assim, o segundo lugar, a concepção científica do mundo, ela se caracteriza pela aplicação de um método determinado, que é o método da análise lógica. Então, sem axiomas. É uma ciência não axiomática, exatamente.
eu assumo algo que eu não posso verificar, né? Enfim, tem muito mais a ver essa ciência, esse modo como eles concebem a filosofia, com uma criação de uma linguagem, na verdade, né? Tanto que eu acho que dá tempo de eu falar um pouquinho para vocês, muito rapidamente, porque eu também não sei muito, tá? Sobre como o Frege vai propor que a gente produza uma nova lógica, uma nova forma lógica para a linguagem. E é exatamente transformando essas questões que para nós são impalpáveis, o que parecem ser palpáveis, o substantivo, o predicado, o verbo é, que é um verbo de cópula, né? O cavalo é branco, né? A gente produz essa cópula com o né? O não ser não é, o nada é aquilo que move. Então você produziu tudo isso a partir desse de cópula, transformar toda essa linguagem sintática, enfim, em uma fórmula matemática. Então é quase como tirar da linguagem a sua característica de linguagem. É por isso que também a gente não vai ler muitos desses textos de lógica, porque eles têm partes formalizadas. E aí vocês vão entender isso quando vocês forem fazer lógica. Se vocês pegarem, inclusive, tem umas aulas muito boas do Costa Leite, que é o professor de lógica, que ele disponibiliza para os alunos de introdução à filosofia, em que ele mostra a formalização, como é que você formaliza. Então, você tem um símbolo para dizer igual, um símbolo para dizer maior, um símbolo, você não vai dizer, você usa símbolos, né? Você usa uma fórmula, uma linguagem formalizada. Por que uma linguagem formalizada? Só para ficar bonito? Não, é porque a linguagem formalizada ela não carrega essas questões linguísticas históricas, porque as línguas são históricas, para dentro de um problema científico. Então, é uma linguagem clarificada, limpa. Assim. Os links dessas aulas do Costa Leite, eu não sei se ele permite, eu vou perguntar para ele. Aí vocês dão uma olhada, completamente outro planeta. Ele usa uma lousa, ele explica assim, os conjuntos, né? Então ele vai explicando exatamente como essa linguagem, que é uma linguagem lógica, ela produz enunciados que podem ser passíveis de serem verificados ou não. Claro que isso já existe com Aristóteles, existe uma base lógica muito grande no texto do Kant, existe a ciência da lógica no Hegel, não é que a lógica apareceu do nada, é que aqui é uma espécie de nova lógica, de um renascimento da lógica, no certo sentido. E aí ele continua, os enunciados que eles continuam, esses enunciados redutíveis a dados e experiências, portanto, perfeitamente prováveis, verificáveis, a verificabilidade é um dado muito importante, mesmo que faltem instrumentos para fazê-lo, são passíveis de serem deslindados pela análise lógica do discurso, sem armadilhas hipostasiadoras. O que é hipostasiar? É quando você pega um termo, por exemplo, humanidade. Então você cria assim, o homem é ao mesmo tempo homem e humanidade. Como o homem tem a sua humanidade? O que você criou aí? Você hipostasiou uma ideia, né, de humanidade, que, como já se diz na filosofia medieval, a humanidade simplesmente quer dizer todo o homem, né? É um conjunto de homens. Você fala assim, porque o que é o homem em relação à humanidade? Um pouco aquele jogo, né? Daí tem um pouco de lógica. Tem um canal de YouTube bem que pode compartilhar, claro. Então, por exemplo, a linguagem da computação, ela é uma linguagem que parte disso aqui, dessa formalização lógica, senão seria impossível, porque é uma espécie de matemática que produz outros tipos de discurso também, né? Porque é uma matemática que é capaz de criar uma interface, que é uma interface linguística, né? Então é um pouco esse movimento, mas pode passar para a galera, assim, que eu acho que prepara um pouco vocês, inclusive, eu estou querendo preparar vocês, não preparar assim, porque eu não sei, realmente, mas preparar vocês espiritualmente para isso que vocês não veem lógica, porque às vezes vai parecer, mas o que isso tem a ver com filosofia antiga? E para filosofia antiga também, porque quando vocês chegarem lá em filosofia antiga, vocês falam, o que tem a ver isso? Então é um pouco essa perspectiva que a gente está vendo aqui. Então, esse manifesto, eu só vou terminar um pouco como ele vai dizer, como eles terminam esse manifesto. Esse manifesto termina assim. Ele termina assim. Não, agora eu não vou achar o final. Mas ele termina dizendo que
esse manifesto, a concepção científica do mundo serve à vida, ou seja, não sirvo a problemas metafísicos, a problemas ideológicos, embora eles fossem, a maioria deles, politicamente engajada, mas o que eles fazem? Isso é um outro discurso, isso não é um discurso da ciência, isso é outra coisa. E eu posso fazer um discurso científico da política, sim, desde que eu me baseie na experiência, né, no que é experienciado. Então, a concepção científica do mundo serve à vida e a vida a acolhe. Então, é uma espécie assim, a gente está abrindo um espaço para discutir, então também essa questão que é muito comum, depois vai ser uma tópica desses autores, de dizer, olha, não estou entendendo nada que você está falando. Eles falam muito isso com os filósofos hegelianos, por exemplo. Não entendo nada do que você está falando. Porque qual é a ideia? Não é que eles não estão entendendo. É um pouco se pôr numa perspectiva de que, olha, nós vamos partir de uma linguagem mais simplificada, vamos partir de um terreno neutro para tentar construir juntos, e não a partir de toda uma teoria, essas respostas. E aí, queria só terminar um pouquinho para vocês, assim, já que a gente não vai ler o texto do Quine, porque eu acho que não vai dar tempo, eu ia procurar esse texto para vocês, mas na verdade ele não é um texto assim que você lê, ai, que delícia, ele é um texto difícil. Por que eu peguei esse autor? Porque o Quine, ele foi discípulo de Carnap, e óbvio que essa questão de você fazer uma linguagem lógica que espelha a realidade não é tão simples assim. Parece que fácil, então eu faço uma linguagem lógica que espelha a realidade. Não é tão simples assim, o próprio Carnap mudou muito dessa perspectiva primeira, que é quase que iconoclasta, né? Vamos destruir toda a metafísica, nenhum problema que não tem fundo empírico existe. Depois eu percebendo que não é bem assim, a lógica precisa ser refinada, existem muitos questionamentos em relação à mediação de uma linguagem formalizada e da experiência. A experiência ela é multifacetada, ela incorpora elementos que são subjetivos, né, subjetivistas. Então, todas essas questões elas vão ser muito mais refinadas. E esse problema vai aparecer no Quine, que inclusive dedica um livro para o Carnap, faz várias menções ao Carnap. Ele vai chegar nessa posição, nesse texto sobre o que há. Por que eu peguei esse texto sobre o que há? Primeiro porque eu gosto muito do título, parece quase Heidegger, né? Sobre o que há. Ele é muito mais bonito o título em português do que em inglês. Em que ele vai dizer que toda vez que você precisa refutar uma ontologia, ou seja, ontologia em que sentido? Ontologia é o conjunto de entes que uma ciência diz. Uma ontologia, ela pressupõe tudo aquilo que há, o que existe, tudo que a minha ontologia diz que há. E quando eu vou refutar uma ontologia, eu preciso sempre entrar um pouco nessa ontologia, e ele diz, né, vou pegar o comecinho do texto, no texto sobre o que há, Quine resume o problema ontológico, ou seja, o problema daquilo que existe. O problema do saber a quais entes determinados o pensamento vai reconhecer por uma pergunta: o que há? O que há, velhinho? Eu sempre lembro disso do Pernalonga. Mas o que há? O que existe? O que é? É a pergunta do Parmênides. O que é? O que é não pode não ser. O que é? O que há? Né? E esse o que há, por exemplo, existe uma ontologia que existem Pégasos, uma ontologia existe humanidade. Né? E aí ele diz, ou seja, a pergunta principal é pelo que, num certo sentido, existe nessa ontologia. Depois ele vai dizer que essa palavra existe é uma palavra problemática, exatamente ela que cria problema, é o né? E, obviamente, pensando segundo cada uma das ontologias, a resposta sempre será, existe tudo. Tudo que uma ontologia pressupõe, existe. Mas, quando eu vou passar de uma ontologia para outra, esse problema simples, ele me leva a ficar enredado, diz Quine, nas barbas de Platão, porque eu volto a um problema que é platônico. Então, ele fala assim, olha, Platão já tinha esse problema no Sofista, né, o famoso problema do Sofista. Ele diz, olha, Platão, para dizer o que é e refutar o que não é, o erro, eu preciso de alguma forma dizer o que não é. Eu preciso discutir com aquele que está dizendo alguma coisa que é errada para dizer que não é. Né? Preciso, então, de algum modo, poder dizer o que não é. Não posso ficar preso, como o Parmênides pressupõe, que o que é, o que não é, não é. Muito embora, é claro, o Heidegger já disse que o Parmênides não disse isso. Então, dessa completude ontológica, se posso reconhecer tudo o que há na minha ontologia, uma ontologia rival que refute entes da minha ontologia, da minha teoria, ela seria presa do não ser platônico. Então,
né? Teria duas ontologias, né? Dois modos de conceber o que é, tal, enfim. E essa aporia, então, assim, do que existe em uma não existe na outra, e para poder refutar essa outra ontologia, de alguma forma precisaria dizer o que ela diz que existe. Né? Precisaria refutar e, de algum modo, dar, pelo menos pela linguagem, uma espécie de concretude para esses objetos que eu estou dizendo que não existem. Mais ou menos, fala como Carnap, quando o Carnap vai dizer que o nada de Heidegger não existe, ele já disse que o nada é alguma coisa. Assim, segundo a perspectiva de uma ontologia positiva, em Klein, que ele acredita ironicamente a uma figura, ele pega uma X, ele cria umas personagens, ele diz, toda a ontologia negativa estaria em desvantagem. Seguir-se-ia, diz ele, se esse raciocínio fosse sólido, que em toda disputa ontológica, quem defende a parte negativa, que aquilo não sofre a desvantagem de não poder admitir que seu oponente dele discorda. E aí, por esse caminho, então, de alguma forma, para dizer o que não é, eu preciso dizer que isso que não é, de alguma forma. Para refutar, eu preciso trazer para dentro da minha linguagem. Por exemplo, quando o Carnap vai refutar o Heidegger, de alguma forma ele precisa ser Heidegger, porque ele traz para dentro da linguagem dele os termos que estão lá na linguagem do Heidegger. E aí ele vai dizer, por esse ângulo, então, eu caio numa espécie de disputa ontológica, que eu não vou entrar aqui exatamente, inclusive porque era isso que ia aparecer no texto, que a gente também não vai ler, que é o texto do Porchat, do Oswald Porchat. Porchat vai dizer exatamente isso. Se eu tenho várias ontologias ou várias filosofias, e elas são fechadas em si mesmas, na sua própria linguagem, no seu próprio modo de construção, como é que eu faço para que elas conversem? Sem que quando eu vou criticar uma, eu já precise, de algum modo, transcrevê-la para uma outra. Por exemplo, quando eu vou criticar Heidegger, eu tenho que necessariamente transformar Heidegger em Carnap. E quando eu vou criticar Carnap, eu transformo Carnap em Adorno. Então eu tenho que fazer essa transposição e parece que você cria, na verdade, várias filosofias fechadas que não se conversam, que não produzem um caminho mais para frente. E mais, o Porchat vai dizer, como é que eu decido qual delas é a melhor ontologia? É um pouco o Quine vai responder aqui no final. Uma ontologia serve para responder aos seus problemas. Ela não pressupõe que existe nada. Ela é um método. Então, ela pressupõe que ela responde aos seus problemas. Aquela que responde melhor os seus problemas agora. Né? É um pouco essa questão que ele vai pôr. Mas eu queria pegar um pouquinho essa questão da lógica, da teoria das descrições singulares do Russell, que ele pega, na verdade, do Frege, como o Carnap vai, o Quine vai trazer essa questão para dentro do texto dele. Mas como é que eu faço, então, para usar uma linguagem que não pressupõe que coisas são quando elas não existem? E que não cria, por exemplo, quando eu digo que Pégaso Pégaso não existe, ou que Pégaso é um cavalo alado, eu já disse que, de alguma forma, eu dei uma qualidade para o Pégaso. E eu dei, num certo sentido linguístico, algum tipo de existência para isso que não existe. É claro que o exemplo é Pégaso, mas pegue uma coisa mais importante, quando você fala, por exemplo, o átomo. Aí eu já penso átomo, já penso uma bolinha, tal. Não, o átomo é um modelo, ele não é nada. Mas quando eu vou criando essas questões dentro da linguagem científica, eu vou criando problemas para a ciência. E aí, então, eu queria fazer esse breve excurso, na verdade, para falar um pouquinho do que a lógica vai fazer, né? Esse um parênteses no texto do Quine, falar um pouquinho da lógica que renasce com Frege, que é esse matemático, que é uma tentativa de buscar uma linguagem formal do pensamento puro a partir do modelo da linguagem matemática, que eu acho que o Luiz entende muito melhor do que eu. Então, é uma espécie de matematização dessa linguagem pura, porque a linguagem pura, ou a linguagem natural, a linguagem que a gente usa todo dia, ela é histórica e ela é carregada de ambiguidades. Por exemplo, quando eu digo Pégaso é o cavalo alado, eu acabei de dizer algo que não existe, mas passa a existir. Ou quando eu digo que o atual rei da França é careca. Quem é o... Entende? A gente cria, pela linguagem, elementos que são ambíguos. Então, essa lógica descritiva, e ao mesmo tempo, o Quine vai dizer, só dizer que esses enunciados são pseudo-enunciados não resolve. Há significativos, né? Eles não têm significado. Não resolve. Falar, não, mas não tem ninguém que é o rei careca da França. Tá, mas e se eu não souber? Então não resolve o meu problema. Então ele vai dizer então, que o Frege distingue por uma linguagem
o Frege distingue por uma linguagem outra as várias acepções do verbo é. Causador de várias contradições anteriores, quando é exprime predicação, é suprimido por Frege na representação. Já se é exprime identidade, ele é substituído pelo igual. Então, quando é identificação A igual a A, ele é suprimido. Ele vira um igual. Quando ele exprime existência, ele é posto em evidência por Frege através de uma teoria da quantificação. E aí são as variáveis nenhum, todo, tal. Então você vai criando uma linguagem, na verdade, algum, nenhum, todo, vai quantificando uma entidade que não é mais uma entidade substancial, é uma entidade meramente linguística, e no sentido é muitas vezes uma variável. Inclusive, eles usam x, y, como eu falei para vocês. Então, ele vai dizer, então, dessa Frege através de uma teoria da quantificação, ou seja, formas como algum, nenhum, todo, quantificam a variável e lhe explicitam a existência. Se x é amarelo, pode resultar no enunciado predicado Pégaso é amarelo, ou servir para enunciar outra significação que não é a predicação na forma lógica. Então, x é y. Então, Pégaso é amarelo, eu criei Pégaso, porque se ele é amarelo é porque ele existe. Agora, x é y, eu simplesmente suprimi essa questão, eu mostrei que isso, na verdade, é uma questão linguística. Ou eu posso ainda dizer algum x é amarelo. Então, eu estou dando algum tipo de espaço para essa predicação. E ele vai dizer assim, então eu vou pegar aqui só os resumos, isso depois vocês vão aprender muito melhor em lógica. Primeiro, um predicado de lugar, caminhar, ser amarelo, de 2 lugares, conquistar, amar, ser maior do que, de 3 lugares, estar situado entre, de acordo com as variáveis. Então, eu qualifico os predicados. 2, variáveis x, y, z, que desempenham o papel de pronomes, uma vez que designam ou denotam coisas ou seres de maneira indeterminada. Então, não é Pégaso, não é a cúpula da Berkeley College, não é a sereia, é x, y, z, que é aquilo que serve como pronome. O que é um pronome? Eu peguei, se você pegar a questão gramatical, a noção de pronome. Pronome é a palavra que denota o ente ou a ele se refere, considerando apenas como a pessoa do discurso. Eu, ele, você são pronomes e não significam ninguém, porque eu digo vocês vão dizer, vou dizer, foi você vai dizer, não, foi você. Esse pronome, ele é vazio de identificação, né? Inclusive, já falei isso, mas eu tinha sérios problemas para aprender língua, porque eu perdi a pessoa do discurso. Porque quando eu vou fazer uma frase que está perguntando algo sobre uma outra pessoa, eu tenho que, não posso falar eu, não sei o quê, porque eu sou eu. Né? Então a professora falava, eu, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu repetia, eu, não sei o quê, não sei o quê. Ela fala, não, você tem que falar que eu é que sou. Então, assim, um pouco assim, se vocês quiserem, a piadinha lá do Polifemo, né? Não sei se vocês lembram, que o Ulisses na Odisseia fura o olho do Polifemo, e aí chega lá o pai e fala, quem te machucou? Quem te machucou? Ele fala, ninguém, 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 porque o Ulisses disse que chamava ninguém. O Ulisses falou, eu chamo ninguém. Aí ele fala, quem te machucou? Ninguém! Ah, então por que você tá chorando? Porque ninguém me machucou. Então essa ideia assim, né, do pronome, ele esvazia esse conteúdo essencial, substancial da linguagem. Uma construção, a predicação, né, quando eu digo que x é y, o y é o predicado, que consiste em associar uma ou mais variáveis a um predicado para formar uma frase ou proposição aberta. X caminha, x conquista y, x situa-se entre y e z. Construções que permitem a elaboração da frase a partir de outras frases graças a conectivos como negação, não, a conjunção e, a adjunção ou, a adjunção se, então vou criando esses mecanismos. E, finalmente, a quantificação. Existe um x. Quando eu digo existe um x, eu estou dizendo o quê? Eu não estou dizendo que Pégaso existe, eu estou dizendo que existe um x. Existe um x, uma variável, que pode ser colocada em relação a um predicado. Existe um x que é amarelo. Não disse que Pégaso é amarelo, não disse que Pégaso existe, porque sendo amarelo alguma coisa é amarela.
Em uma frase que diz: existe algo que é amarelo. A quantificação permite, portanto, afirmar que pelo menos uma coisa na realidade verifica a proposição em questão. Então, o Frege também ele vai distinguir, então, claramente, nomeação de significação. E essa é uma questão também. Quando você diz Voltaire e Everest, você disse coisas diferentes do autor de Cândido e do monte mais alto do mundo. Tá? Então, Cândido, Voltaire é o nome, o autor de Cândido é uma descrição desse nome. E você não vai fazer essa relação direta. Separados os nomes das descrições definidas, dos enunciados do tipo o ganhador do prêmio da França, mesmo que não saibamos a quem ele nomeia, é significativo, pois denota algo. A expressão tem um sentido objetivo. Há um X que é Y, mesmo que esse X não exista. Então, quando eu digo, por exemplo, pegar aqui o exemplo do rei... Há pelo menos uma pessoa... O rei da França, o atual rei da França é calvo. Não tem rei da França e o presidente é um gato, né? Não é calvo. Aí, o que você está querendo dizer? Há pelo menos uma pessoa que é rei da França, há uma única pessoa que é rei da França e essa pessoa é calvo. Então, você está fazendo uma espécie de circunscrição dessa descrição, exatamente suspendendo a relação entre nome e significado. Nome e substância. Quando eu digo o rei da França é calvo, eu criei, pela linguagem, um rei que não existe. Né? E aí, na verdade, e aí tem a questão que vou dar o exemplo, existe desde Frege um abismo, então, evidente entre nomear e significar. A expressão estrela da tarde nomeia um astro. A expressão estrela da manhã nomeia a mesma coisa, né? Porque a estrela da tarde e a estrela da manhã é a estrela d'alva e a estrela guia, né? São a mesma estrela, né? Eles nomeiam a mesma coisa, mas as duas expressões não têm o mesmo significado. Eu não posso dizer que a estrela da tarde é a estrela da manhã, embora eu diga a estrela da tarde é Vênus, a estrela da manhã é Vênus, porque Vênus é um nome e a significação que se acopla a esse nome não é identificável a esse nome. Ou seja, dizer que a estrela da tarde é a estrela da manhã equivaleria a dizer que Vênus é Vênus. Assim como funções com argumentos iguais podem ter formas matemáticas diferentes e são enunciados distintos, pois um é uma expressão de predicado e o outro é uma evidência lógica de igualdade. Quando eu digo a estrela da tarde é a estrela da manhã, eu disse Vênus é Vênus. Eu disse uma outra coisa do que quando eu digo Vênus é a estrela da tarde, porque quando eu disse Vênus é a estrela da tarde, eu disse que Vênus é X, que X é Y, Vênus é X, X é Y. Quando eu digo que a estrela da tarde é a estrela da manhã, eu digo que X é X, percebe? Eu digo a mesma coisa, uma igualdade. E aí, nesse sentido, pegando o exemplo do Quine, não precisa se preocupar com isso, só estou mostrando qual é o buraco, né? Quando eu digo, na verdade, cavalo alado, que significa Pégaso, eu posso dizer algum X é um cavalo alado, por exemplo. E eu não, com isso não criei nenhuma personagem que seria o cavalo alado. Na verdade, ele vai pegar, o Quine, muito mais as descrições definidas do Russell, né? Que parte um pouco dessa lógica do Frege. Mas eu não vou entrar nessas questões, eu só queria colocar para vocês exatamente como a gente está em outro planeta. Por fim, o Quine, nesse texto, a grande questão dele é como eu escolho, né, uma ontologia. Então, o que ele diz assim é que as ontologias, elas suspendem os seus compromissos ontológicos, né? Nesse sentido, a lógica do Russell permite que eu suspenda os meus compromissos ontológicos quando eu falo. Quando eu falo por meio dessa lógica, eu suspendi qualquer tipo de compromisso com aquilo que existe. Então, eu suspendi, portanto, todas as confusões do ser e do não ser, dos emaranhados da barba de Platão. E aí sobra para mim, evidentemente, que existem essas ontologias e elas são ou não importantes para o uso da ciência. E aí o que o Quine vai dizer é exatamente que como distinguir, então, dentro das ontologias, para escolher qual delas seria mais interessante, já que eu não me comprometo com nada do que elas dizem que existe. Então, não estou me comprometendo com uma ontologia como se ela fosse uma espécie de espelho da verdade. Eu estou me comprometendo com uma ontologia como uma espécie de descrição X e Y, né, da verdade. Aí diz, mas como discutir dentro das ontologias é não escapar ao embaraço platônico de precisar admitir entidades que a minha teoria não admite, assumir um ponto de vista semântico para decidir uma ontologia com as ontologias rivais
é o ponto de vista mais fecundo. Então, como é que eu vou discutir que a sua ontologia é pior que a minha? A partir de um ponto de vista lógico. Eu mostro, olha, logicamente e tal, assim, e eu não crio contradições de ter que entrar no seu texto, entrar na sua vibe, para poder responder a questões que eu acho que não existem. Porque quem está provando que aquilo não existe está sempre em desvantagem. É um pouco que já está no sofista do Platão. Porque eu tenho que dizer, eu tenho que entrar no seu campo, eu tenho que dizer o que não é, para poder provar que isso não é. E assim que eu entrei. E você não precisa, porque você está ali, né, com que as coisas que você disse que é. Então. E aí ele vai dizer, então, que eu suspendo os compromissos ontológicos. Né, assim. Aí ele diz assim, nossa aceitação ontológica, o que é um compromisso ontológico? Compromisso com essas coisas que existem, que eu digo que existem, que cada uma das linguagens cria, né? Ontologia no sentido do ser, do que é, o contrário exatamente do Heidegger. Para Heidegger, a ontologia é a pergunta primeira pelo ser. Aqui não, as ontologias elas têm que ser suspensas, os compromissos ontológicos devem ser suspensos pela análise lógica. Então, essa aceitação lógica, creio eu, é semelhante, em princípio, à nossa aceitação de uma teoria científica, digamos, de um sistema da física. Então, eu aceito uma teoria científica não porque ela diz a verdade total, porque ela comporta todos os entes. Ele diz assim, nós adotamos, ao menos na medida em que somos razoáveis, o esquema conceitual mais acomodado e organizado. Nossa ontologia fica determinada, uma vez fixado o esquema conceitual global destinado a acomodar a ciência no sentido mais amplo. Ou seja, ele vai dizer, entre um fenomenalismo e um fisicalismo, me parece que o fisicalismo explica melhor. Ou ele diz, eu não posso dizer que a ontologia que diz que Zeus é o grande criador do mundo, ela é descartável ou assignificativa. Eu posso simplesmente analisá-la logicamente. Mas o que eu posso dizer? Uma ontologia que pressupõe Zeus como explicação do mundo é menos interessante para resolver os problemas da ciência contemporânea do que a física moderna. Então, é só isso que eu posso dizer, mais nada do que isso. Tá? Porque são ontologias também, são linguagens que se constituem com seus entes. Eu posso analisar as linguagens a partir desse suporte lógico, que é do Frege e do Russell, que vocês vão ver muito melhor depois, e a partir dessa análise que eu posso fazer, né, essa análise refinada da linguagem, sem me comprometer com as ontologias, sem me comprometer com a linguagem do outro, eu posso escolher aquela que melhor resolve os meus problemas, resolve os problemas da ciência. Então, ele diz isso, eu não tenho como dizer que a mitologia grega, que é uma explicação do mundo, ela é a significativa. Eu só posso dizer que eu acho que a física resolve melhor, né? Que a matemática talvez seja superior, a matemática moderna talvez seja superior à matemática antiga. Só isso que eu posso dizer. Então, um pouco essa questão, depois vocês vão ler esse texto, eu não estou fazendo uma leitura meio selvagem, porque é um texto que vocês não leram e que é muito difícil. Mas eu não sei se vocês entenderam muito bem, não, né? Até porque eu não sei explicar muito bem. Mas vocês entenderam um pouco qual é a questão da análise lógica? Então, a análise lógica é um pouco contrário daquilo que a gente está vendo em Heidegger, muito embora, é claro, não significa que Heidegger não conhece lógica, só que ele está um pouco no plano de uma lógica que ainda é a lógica, uma lógica aristotélica. Agora você tem com Frege, que é essa nova lógica, uma lógica matematizada. Ela vai matematizar. E aí vocês vão ver a formalização, né? Então, você não vai usar mais palavras, você usa quantificadores, você usa signos. Por que isso? Aparecer assim, use isso aí só para eu não entender. Então, você tem frases inteiras formalizadas. Não, é exatamente para evitar as confusões e a mistura, vamos dizer assim, dessas linguagens ontológicas, que são impermeáveis se eu não tenho, não tenho um solo externo para analisá-las. Se eu tiver que entrar na linguagem de Heidegger para mostrar que Heidegger está errado, eu virei Heidegger, porque eu vou começar a falar o nada, nadifica, blá, blá. Se eu tenho um chão, que é o chão da análise lógica, que é externo às ontologias, que ele diz suspende os compromissos ontológicos. Como é que eu suspendo o compromisso ontológico? Eu suspendo o compromisso ontológico me valendo dessas fórmulas do Frege e do Russell que transformam o nome, aquilo que é essencializado, em uma variável, x, y, z. Então, é um pouco essa questão. Ele
evidentemente, não quero ensinar lógica para vocês, enfim, vocês vão aprender isso mais propriamente com o pessoal da lógica. Só queria voltar um pouco à questão. Vocês viram, então, o que aconteceu aqui nesse momento histórico, uma espécie de cisão? Porque a gente parece assim que a gente está falando de coisas completamente diferentes. Até as palavras. A palavra metafísica significa uma coisa para Heidegger, e outra coisa completamente diferente aqui, superar a metafísica para Heidegger é superar os dilemas que foram colocados historicamente, procurando exatamente a pergunta inicial. Superar a metafísica aqui é superar no sentido de jogar fora, superar porque isso é ultrapassado. Tanto que o filósofo de aporte mais analítico, ele não estuda a história da filosofia. Ele não estuda um autor. Vocês vão ver muito isso. Assim, quando vocês entrarem lá no quadro do departamento, você vai ver assim, tem professor que estuda epistemologia, metafísica e tal, e tem professor que estuda Spinoza, Heidegger, Adorno, porque esse que estuda um autor, ele é muito mais de tradição não analítica. Agora, os analíticos estudam o quê? Eu estudo a experiência, eu estudo a forma de ação, eu estudo um elemento filosófico, eu estudo um problema filosófico, eu não estudo um autor. É claro que eles se valem de vários autores, mas o meu problema não é histórico. Então, são modos muito diferentes, metodológicos, de pensar, de se haver, vamos dizer assim, com essa herança, fio.nb.br. Aliás, depois eu falo, mas são dois modos de se haver com essa herança que é a história da filosofia. Mesmo que jogando fora, de algum modo, o próprio Quine ele vai falar, estou enredado nas barbas de Platão. Ou seja, ele recorre a esse modelo, que é o modelo do sofista do Platão, do texto de Platão. Então, mas ele se vale desse autor não para discutir as questões internas em grego do Platão, é outro modelo, é outra questão, são planetas diferentes. Eu volto a dizer para vocês, obviamente, essa cisão ela já fez assim, né? Já se encontrou de novo. Hoje em dia você tem muitos filósofos nos Estados Unidos, que a filosofia americana ela acabou sendo uma filosofia muito mais americana dos Estados Unidos, tá? Não americana brasileira, porque o Brasil também é América, né? Vamos dizer assim. Eu acho feiésimo falar isso. A filosofia estadunidense, né? Ela é muito mais relacionada a essa filosofia analítica, inclusive porque o Carnap vai para os Estados Unidos, tal. Então vários desses autores vão para os Estados Unidos. E hoje em dia a gente tem vários autores lá nos Estados Unidos estudando Hegel. Então, né? Dá uma volta por cima. Por outro lado, a gente tem uma forma de fazer filosofia, que é a filosofia francesa, que é esse modo de leitura do texto, do Goldschmidt, tal, que veio aportar aqui no Brasil, com a criação da USP, que não é a única criação. É por isso que depois lembra que eu falei para vocês lá no começo, por que eu ia falar que a UNB é tão diferente? Porque a UNB tem professores que não são formados necessariamente na mesma escola. Então tem gente que veio da USP, da Unicamp, mas tem gente que veio dos Estados Unidos, o próprio Felipe Amaral, que a gente falou bastante aqui, o Aguinaldo, o professor Aguinaldo, o professor Ilan, que estudaram, o Ilan estudou na Inglaterra, estudaram em outros países e, portanto, trazem outras formas de pensar esse grande continente, essa grande constelação do que a gente chama hoje de filosofia. Então é muito interessante isso, se vocês souberem realmente aproveitar. Aí, só fechando aqui uma coisa que o João colocou aí, quando começa o semestre, a gente tem porque tem a ementa, mas a ementa tem 3 linhas, a ementa não é nada, tá? A gente tem a publicação dos programas dos cursos, e é muito interessante. Se vocês entrarem lá já, tem os programas desse semestre, tem o meu, lá tem o meu comparado com o do Fabinho, que está dando, o Fábio, né, fica falando o nome no diminutivo, Fábio, que é o professor que está dando o curso o mesmo curso no diurno, vocês vão ver que já é um pouco diferente, ele trabalha um pouco mais com Aristóteles, mas tem a metafísica, então, aí vocês vão ver que já tem algumas diferenças, mas vocês vão ver que tem alguns cursos que são muito diferentes. E ali vocês podem ver também isso que o João falou, os tópicos, como é que eles são, as optativas, e logo no começo do semestre, a gente geralmente pede isso antes da matrícula. A gente divulga. Então vocês entrem lá no fio.nb.br que os professores divulgam como vão ser os cursos. E aí, com o tempo, claro, vocês vão começar a ter os interesses de vocês. E vocês podem escolher pelo interesse de vocês
né? Por exemplo, vai ter gente aqui que vai ter interesses mais analíticos, né? E vai rir muito do que eu falei hoje. Vai falar, nossa, aquela mulher falou um monte de bobagem. Mas vai, por exemplo, estudar Quine, ou estudar os universais, ou estudar a lógica de Frege, ou estudar, enfim, um problema quantificadores lógicos. Quem tiver esse interesse já vai encontrando os professores que trabalham nessa linha. Outros vão, por exemplo, adorar o. Falou que estava adorando o curso do André Muniz. O André Muniz, por exemplo, trabalha com Nietzsche. Ele é um estudioso de Nietzsche. Então, ele estuda Nietzsche no modelo da filosofia, dessa filosofia do texto. Então, ele fica desdobrando o texto, ele pega um termo filologicamente, vai comparar com outro, que é um pouco assim que ele trabalha. É óbvio que também trabalha com a análise lógica do argumento, não é que a lógica não existe, mas não é diferente a pegada. Então, vocês fiquem atentos a isso, para vocês fazerem também do seu curso um bom proveito, porque vocês têm muitos professores, realmente. Talvez vocês vão ter professores que vocês nem vão encontrar, porque são vários, enfim, são 79 professores, é um dos maiores departamentos do Brasil em número de professores. Então é uma coisa muito rica, assim, uma dimensão muito grande, e eu quis fazer um pouco essa apresentação para mostrar para vocês o quanto essa dimensão também, ela tem ela carrega, vamos dizer assim, essa herança histórica. Vocês vão perceber, nossa, esse professor, a Priscila falou, esse professor ele é mais analítico, muito embora, pode falar, nem uso mais essa palavra, a gente não usa mais esses termos, eles são termos dos anos 30, dos anos 40. Mas eles mostram um pouco modos de fazer filosofia, né? Como eles se separaram em um determinado momento e caminham separados com algumas incursões, né? Como eu falei para vocês, desses filósofos que vão depois recuperar elementos hegelianos, o próprio Habermas, né? O filósofo que é da escola de Frankfurt, foi aluno do Adorno, ele depois foi pegar elementos da teoria da linguagem, que é da teoria da linguagem americana, que veio por essa via analítica. Então, você tem todos esses cruzamentos depois, você tem todos esses curtos-circuitos que também vocês vão entender melhor onde vocês estão localizados, tá? Não que filosofia tenha tanto essa questão de onde veio a história, né? Então, eu acho que vocês vão ter uma compreensão melhor, talvez, do curso. Infelizmente, a gente não vai conseguir ler o texto do Porchat, do Oswaldo Porchat, que eu sempre gosto de colocar um texto de um filósofo brasileiro. A aula que vem, então, eu posso falar rapidamente desse texto do Porchat. O Porchat, na verdade, por que eu coloco ele do lado do Quine? Porque eu acho talvez o texto dele melhor que o do Quine, tá? É a minha opinião. E ele foi um dos que introduziu a filosofia do Quine no Brasil. Ele é o autor da coletânea, ele escolheu os textos que foram publicados nos Pensadores nos anos 70, então ele tem essa proximidade, muito embora ele trabalhe com filosofia grega. Então ele é uma figura bem interessante. Mas ele vai pôr uma questão e dar uma resposta completamente diferente, que é uma questão muito próxima da do Quine. Como eu decido, sem precisar me envolver e começar a virar platônico, virar aristotélico, ou traduzir uma filosofia na outra, como é que eu decido qual é o caminho da minha interpretação filosófica? Que é uma questão hegeliana também, né? Se em todo lugar está filosofia, como é que eu escolho no sentido de qual o melhor aporte para as minhas perguntas? E como é que eu faço com que as filosofias que são múltiplas, elas, de algum modo, possam se entender, né? Uma que elas podem conversar, tanto que o texto dele chama Conflito das Filosofias, né? Então, eu sou platônico, o outro é heideggeriano, o outro é adorniano, onde há um solo comum em que nós podemos construir, ou sempre eu terei que me tornar heideggeriano para falar de Heidegger, traduzir Heidegger em Adorno para criticar Heidegger com Adorno, e sempre estarei preso, portanto, nessas esferas da filosofia. Então, e aí ele vai falar também, o Porchat, que nesse sentido, o método do Goldschmidt, ou o método da leitura estrutural, também falha, porque ele se transforma numa espécie de método neutro, mas ele não me ajuda a avançar, ele se transforma simplesmente em uma outra filosofia. Ele não me ajuda a avançar nesses problemas filosóficos. Ele me ajuda, o método Goldschmidt, a dissecar todas as filosofias, mas a partir também de uma determinada filosofia.
que não é neutra, que é a metodologia do Goldschmidt não é um vazio metodológico. Ela não é a análise lógica do Quine, mas ela faz às vezes, né? Como se fosse assim, não, aqui é só um método, é um método de leitura estrutural. Sim e não, né? Eu estou traduzindo também, de algum modo, Kant em Goldschmidt quando eu faço a leitura estrutural de Kant, não? Então, é um pouco essa crítica que o Porchat vai fazer ao Goldschmidt, que foi professor, né? Ele traduziu aquele texto, né, que vocês leram, né, do tempo lógico, e tempo cronológico e tempo lógico dos sistemas filosóficos. Vocês têm alguma questão ou várias? Na verdade, não quero, eu só quis mostrar para vocês um pouco o que é essa análise lógica. É claro que eu sei que vocês não entenderam profundamente, inclusive não foi muito profundo, só quis mostrar para vocês um pouco o que seria essa análise lógica e como ela se põe na história da filosofia, quais são essas personagens. Então, embora a gente não tenha lido nenhum texto, inclusive porque ia faltar vários elementos para a gente conseguir construir essa leitura, né, que são exatamente os elementos de formalização. Então, vocês leem essas coisas lá com o pessoal de lógica? Não, né? João está aí ainda? Não, prof. É exercício Não. mesmo, né? É Mas vocês exercício. aprendem formalização, né? Sim, a gente. É porque eu peguei a matéria com o Rodolfo como ouvinte, né? Ah, Porque o Lucas Rodolfo? fazia. De antiga, Nós estamos falando de antigo de lógica. de lógica. Não, eu pegava lógica como ouvinte, porque eu fiz mesmo com o Alfredo. Ah, Alfredo, é porque eu falei Rodolfo. Quem é Rodolfo? Não, o Não, Rodrigo. Rodrigo, o Rodolfo. Eu peguei ouvinte com o Rodrigo e fiz com o Alfredo, só que eu reprovei com o Alfredo. Ah, eu lembro de você fazendo com o Alfredo. O Alfredo foi um professor substituto que teve aqui, muito bom também. Só que, coitado, vários desses professores substitutos têm uma pena. Ele deu aula, ele estava louco para dar aula de lógica, e ele teve que dar aula online, né? Logo no começo, que a gente não sabia o que fazer, foi aquele Eu primeiro tive uma aula semestre. presencial com ele só, que foi É, na quarta-feira antes de fechar tudo, e inclusive eu tava com Covid naquela aula já, e eu não ah, sabia. nossa, lógica com Covid, tá louco. Nossa, e foi tipo 9 horas da noite, eu tava com uma febre, e isso foi horrível. Ah, eu lembro de Aí você estudando. depois da aula eu fui parar no hospital. Não foi foi a lógica, né? A culpa foi da lógica. Então, você tem alguma questão, assim, inclusive, porque a gente está fazendo aqui, estou falando de filosofia, mas falando também um pouco da perspectiva do curso, né? Então, e quero falar também, então, só terminando, quero falar na última aula sobre esse texto da filosofia e feminismo, que é uma nova abertura aí para se pensar a filosofia, algumas outras questões, assim, que também eu acho que vocês vão poder ter muito interesse nesse tipo nessa abordagem, que é uma abordagem forte aqui no Departamento de Filosofia também. Eu não sei nada de formalização, você sabe, né? De lógica. Eu olho, faço para dar aula, esqueço. Não consigo, não é uma coisa que para mim não é orgânica, assim, sabe? Não é o meu modo de pensar. É muito legal essa. Pra mim é difícil você, assim, naquele esquema lá da lógica mesmo, mas eu não consigo entender como colocar isso num texto, por exemplo. Minha foto me resume agora, só digo isso. É o Sasuke. O que ele está fazendo? De mascarinha. Você falava do Hegel. Gente, então, a próxima aula aqui é a última aula síncrona, tá? Então, a gente se vê aí e espero que tenha ajudado um pouco. Eu sei que é um curso que a gente também está aprendendo a fazer, né? Eu não tinha dado esse curso esse semestre passado, então é a primeira vez que eu estou fazendo. O começo do curso eu já tinha alguma coisa mais preparada, tanto que estava transcrito, depois eu não consegui transcrever tudo. Quem sabe para o semestre que vem. Mas a gente vai aprendendo junto também, né? Então, a gente vou parar de gravar, porque daqui a pouco vai explodir o negócio aqui.